Olá pessoal, eu sou o professor Felipe e na nossa aula de hoje a gente vai resolver algumas funções quadráticas através da fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é utilizada para calcular as raízes de uma função de segundo grau. Esta fórmula foi demonstrada pelo matemático indiano Bhaskara. Então, daí vem a utilização, né, desse nome, por causa do seu desenvolvedor. No caso, quando a gente fala em calcular raízes ou zero de funções, a gente está nada mais do que resolvendo, né? Para resolver uma função, seja de qual grau, né? Qual grau for, resolver é calcular as raízes, calcular o ponto em que o gráfico dela toca o eixo das abscissas, certo? Então, uma função do primeiro grau, eu vou calcular, ela só tem um ponto, que é uma reta, então ela só vai cruzar o eixo das abscissas em um ponto. Já por ser uma parábola, a função do segundo grau, ela vai tocar o gráfico, ela poderá tocar, na verdade, em até 2 pontos, certo? Então, essa fórmula é bastante importante e muito utilizada para calcular essas raízes. Então, vamos lá, vamos conhecer essa fórmula. Mostrando o exemplo aqui, né, iniciando por esse exemplo de uma função completa, então, que é uma função completa? Possui todos os coeficientes diferentes de zero. Então, A, B e C são diferentes de zero. Eu tenho esse triângulo aqui, que a gente vai chamar de delta ou discriminante, né? Ele vai ser, eu vou precisar fazer o cálculo dele e eu faço esse cálculo através de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? Então, esse a, b e c são esses coeficientes. E após achar esse discriminante, esse delta, eu faço a substituição aqui, onde eu vou encontrar duas raízes. Por que duas raízes? Por ser uma equação do segundo grau, ela vai tocar em 2 pontos, então eu tenho dois valores de x que torna a função igual a zero. Como é que como é que eu vou fazer esse cálculo? Essas fórmulas elas são iguais, as raízes são iguais e vão diferir, né, por esse sinal, né? Porque uma, ó, vai ser de mais raiz de delta, e a outra menos, certo? Então, x1, x2, eu vou calcular com base nessa, que ela é o que, ó? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Aí eu separei aqui, ó, menos b mais raiz de delta sobre 2a, e aqui menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, essas são as fórmulas muito importantes, né? Para a gente fazer esse cálculo. Então, vamos resolver. Para a gente resolver essa função, a primeira coisa que nós vamos fazer é determinar cada coeficiente, né? O coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Muito cuidado para o sinal. Se você já vai ter, quando você tiver mais habilidade, você não vai precisar fazer essa determinação. Mas enquanto você não tiver, é interessante que você faça essa separação. Então vamos lá. O A é igual a 1, por quê? Porque como não tem nenhum número aqui acompanhado do meu x2, então é um produto 1, né, que mantém ele conservado. E aqui, o que vem junto do meu x1 aqui, né, o x de índice 1 é o b, então b é igual a menos 5 e o termo independente é meu c, certo? De cores diferentes aí para vocês verem. O A, os coeficientes são todos muito importantes. O A em si, o que é que ele vai me dizer? Ele vai me dar a previsão de como é que vai ser o gráfico. Então, antes da construção do gráfico, eu já consigo saber como é que ele vai se comportar. Da seguinte forma, se o A, né, ele é igual a 1, então ele é maior do que zero, certo? Se ele é maior do que zero, eu vou ter um gráfico com concavidade voltada para cima, certo? Então, eu já consigo saber que ele é mais ou menos assim.
Quem vai me dar mais informações sobre ele é agora o delta, o discriminante, que eu vou fazer o cálculo. Então, eu considero que o f de x é igual a zero, certo? Então, eu pego a função, considero que o f de x é igual a zero e vou fazer o cálculo do delta, certo? Então, o delta, como é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, eu substituo pelos coeficientes que eu já encontrei, já calculei. Aqui, menos 5 ao quadrado é 25, menos 4 vezes 1 vezes 6, 24, então meu delta é igual a 1. Esse delta também aqui é muito importante, porque com ele você já consegue saber se o gráfico realmente, né, realmente tem esse formato, ou se ele toca o x em apenas um ponto, ou se ele não toca. Então, o delta também é extremamente importante, a gente vai ver lá na aula, né? Eu vou colocar aqui o link aqui para vocês verem lá na aula de construção de gráficos, o estudo do sinal da função. Continuando, eu trago lá meu x e eu vou fazer a substituição aqui dos valores encontrados. O b eu já tinha, não tinha o delta aqui, agora eu já sei quanto é, certo? Então, tá aqui o menos 5, mais ou menos raiz de 1, sobre 2 vezes o a, que é 1. Lembrando que aqui, ó, tem os sinais que já são da fórmula, né? Que ele já vem da fórmula e os sinais que já vêm dos coeficientes. Então, é interessante, por questão de organização, para você não se perder, sempre coloque entre parênteses quando tiver mais de um sinal assim perto. Então, aqui dá 5, né? Menos vezes menos dá mais 5, mais ou menos raiz de 1, que é 1, sobre 2 vezes 1, que é 2, certo? Então, aqui eu tenho duas continhas para fazer, bem simples, que é o 5 mais 1 sobre 2 e o 5 menos 1 sobre 2. Então, eu vou dar uma dividida, na verdade, eu vou separá-los. Eu vou calcular o x1, né, que é 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. E 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Então, eu aí resolvi. Então, eu coloco conjunto de solução igual a as raízes 2 e 3. Então, eu resolvi, certo? Tá aqui a equação, função, né? Eu transformei nessa minha equação do segundo grau e resolvi, certo? Eu sempre falo função, equação. Função é porque o x, né? O y em função do x, o y em função do x, e aqui quando eu transformo esse y igual a zero, então eu transformo em equação, porque eu estou condicionando ele igual a zero, certo? Essa palavra só para explicar, né? Porque às vezes eu falo muito, função, equação do segundo grau, aí para vocês entenderem, né? Então, função depende de uma variável e aqui a minha equação eu condiciono ser sempre igual a algo. Aqui eu resolvi. Então, eu achei os dois valores em que essa função torna zero. Então, eu descobri esses dois pontos aqui. Isso é a resolução pelo método, né, de Bhaskara, fórmula de Bhaskara. E é isso, pessoal. Um abraço.